Nesta noite, eu tenho que falar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Que eu aprenda a ouvir a voz de Deus. Essa é a parte 1.1, ou a primeira parte da parte 1. E o que eu quero falar com vocês nessa noite está em Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 15. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 15. Mas nós não vamos ler propriamente agora. Eu quero falar com vocês como eu posso ouvir quando Deus fala comigo. Como eu posso ouvir quando Deus fala comigo? Então, eu quero iniciar com vocês uma introdução. Eu vou pedir que vocês tenham paciência comigo nesse momento da minha vida, mas eu quero tanto ajudá-los a entender esse assunto. Então, vamos para a introdução. Eu tenho alguns pontos nessa introdução que gostaria de destacar. O primeiro deles é: Deus fala conosco. Uma grande verdade no cristianismo que nós precisamos crer. Nós estamos diante de um Deus que fala. Quando você lê a Bíblia, Deus sempre falou com o seu povo. Não é assim? Sim ou não? E por acaso ele deixará de falar? Claro que não. Deus nunca vai deixar de falar com o seu povo, porque nós somos um povo escolhido por Deus para que ele possa falar. Eu não entendo como as pessoas que estão dentro da igreja rejeitam esse aprendizado. Como eles não querem aprender, eles querem encontrar outros meios mais místicos e não querem aprender como Deus fala. Por que eles procuram outros métodos, outros meios? Porque eles não, parece que têm medo de desenvolver uma relação pessoal mais íntima, mais profunda. Coisa essa que nós também precisamos aprender. Em segundo lugar, toda comunicação pode sofrer com mal-entendidos. Concorda comigo? Quantos de vocês têm um grande amigo ou uma grande amiga aqui? Levante a mão. Ok. Você alguma vez já discutiu com esse grande amigo? Tá. Quem são os casados aqui? Levante a mão. Os homens casados. Homens casados. Muito bem. Vou usar vocês como exemplo. Toda comunicação pode sofrer com mal-entendidos, não é isso? Então vamos lá. Quantos maridos, ao ouvirem suas esposas, primeira atitude, não as ouvem? O quê? Como é que é a vida? Quantos maridos não as ouvem?
Segundo, agora para vocês mulheres, quantos maridos não as entendem? Elas falam, mas na hora não dá para entender nada o que elas falam. É muita coisa. É uma coisa meia filosófica, meia dilmática. É uma coisa meia dilmática, é um discurso que se tenta se explicar, se explicando e que não explica. Por exemplo, a zika. Vocês sabem que a mosquita é que bota o ovo. Isso é dilmático. Então, nós temos dificuldades na comunicação. Vocês convivem com suas esposas. E tem horas que vocês não as querem ouvir. E tem horas que vocês olham e não entendem. E elas ficam assim, você está me ouvindo? Aí você diz, claro, meu bem, estou ouvindo. O que eu disse? Você pode repetir? O que ela falou em meia hora, agora vai levar 1 hora, porque serão 30 vezes 2. Outra coisa que eu quero falar é sobre a minha luta pessoal na comunhão, na comunicação com Deus. Veja, muitas pessoas pensam que todo líder, todo pastor é assim, ó. Deus chega e fala, Walter, tire as havaianas do teu pé, porque o lugar onde estás é terra santa. Diga ao povo que marche. Vocês pensam que eu ouço Deus dessa maneira, mas não é, complicado. É muito complicado. Há momentos em que eu tenho dúvidas da sua voz. Há momentos em que eu estou parado, pensando, meditando na palavra de Deus, e eu não tenho certeza que é Ele. Eu o escuto, mas não o entendo, por causa das coisas que Ele me fala. Então Ele fala, Ele pede certas coisas, e eu fico preocupado, e então eu não entendo. Noutros momentos, eu sei que Ele perfeitamente, mas tenho medo do que Ele vai me pedir, eu fico receoso. E em outros momentos tudo acontece perfeitamente. Como essa semana, ou a semana passada, eu tive uma impressão muito forte de compartilhar com vocês isso, e gastar várias semanas falando sobre esse assunto com vocês. Mas na questão de ouvir a Deus, é necessário examinarmos uma outra coisa, muito importante. Cuidado. Porque há muitas pessoas que chegam para nós com palavras mirabolantes. Elas dizem que Deus falou com elas, e que aquela é a palavra de Deus. Mas tudo que elas falam não tem base bíblica. Gente, deixe-me explicar uma coisa. Deus nos deu uma Bíblia, não é? Vocês têm sua Bíblia na mão aí? Cadê? Tudo que Deus queria que você soubesse acerca dele, está aí. O correto? Para que vocês possam viver neste mundo, todos os princípios que Ele espera que você pratique, estão aí. Naturalmente que sozinhos, vocês não conseguirão descobri-los. É necessário que Deus levante alguém para explicar. Não foi assim
no livro de Atos com aquele eunuco, quando aquele etíope eunuco, ele estava indo embora, lendo o livro de Isaías, e de repente Filipe aparece ao seu lado e diz: você entende o que lê? E ele disse: como eu posso entender se não há quem me explique? Então Deus levanta pessoas experimentadas, pessoas que Ele chamou a dedo, para explicar, para ensinar as Escrituras ao seu povo, para ensinar vocês o conjunto de doutrinas que expressam o seu caráter, que expressam a sua personalidade. E é isso que nós fazemos nessa reunião. Tentamos entender como Deus é, o que Ele espera de nós. No entanto, há muitas pessoas que aparecem no nosso caminho, dizendo: Deus falou comigo, mas que contrariam verdades, que contrariam as doutrinas, porque eles não são tão experimentados em teologia. Eles se agarraram a pensamentos, eles foram criados dentro de uma filosofia. Por exemplo, você se parece muito com seu pai e sua mãe, mas em alguns momentos da sua vida, você não pode se parecer com eles, meu irmão, porque senão você estraga toda a trajetória que tem pela frente. Concordam comigo? Se você expressar hábitos passados em determinados momentos, você vai destruir a si próprio. Nós somos chamados para sermos transformados. Transformados pelo quê? Pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Mas nós temos que tomar muito cuidado com pessoas que vêm com ideias místicas, que não correspondem à verdade. E eles nos tentam encher a cabeça de luzes, de iluminação, mas a única coisa que eles conseguem colocar dentro de nós é confusão e escuridão e mais ignorância. São caminhos apresentados que não são fortes. Eles não se estabelecem por si mesmos. Uma pessoa chega para mim e diz assim: olha, Deus me falou que isto é a solução. Tá, vamos fazer um histórico de quem comeu isso como solução? Vamos. Se você olhar para trás, 3 meses, pessoas estão emocionadas comendo isso. Aí você vai um pouquinho mais para trás, as pessoas já estão menos emocionadas, porque comeram isso. Você vai mais para trás, elas já estão procurando outra coisa, porque não funciona. Só existe um caminho, que é a negação de si mesmo. É a morte na cruz, como nós cantamos aqui, vocês acabaram de cantar. Jesus foi claro. Se você quer ser uma pessoa liberta, você tem que conhecer a verdade. E o que é a verdade que ele está dizendo lá? É a palavra de Deus. É Ele mesmo. Não existe outra maneira de você ser liberto de nada nessa vida, se você não conhecer a verdade. Se você não se expor a conhecê-la, ou se dispor a conhecê-la. Jesus nos chamou para isso. Então nós não podemos substituir isso por nada. Nada. Nenhuma palavra mística, nenhuma palavra que possa nos conduzir para longe da cruz. Porque tudo que ele fez na cruz foi perfeito. Então, tomemos cuidado. Você vai numa igreja e o camarada começa então a revelar. É muito comum isso. Começa a revelar o seu passado, revelar o seu presente e revelar o seu futuro. Mas nessas revelações o que eu noto é que nunca existe um ensinamento sobre como você tem que andar na verdade. É muito bom você saber: olha, você vai ter um filho, Deus está com você, amém? E isso se cumpre. Mas aquela pessoa que fala, não explica a essa mãe sobre as responsabilidades que ela terá como mãe. Hoje nós vivemos em um mundo onde a mulher tem que trabalhar fora. Ela acrescentou mais um peso na sua vida.
Mas ao acrescentar este peso, ela não pode retirar o peso da responsabilidade de mãe, de uma mãe cristã. Ela não pode deixar de conversar com seu filho. Ela não pode deixar de educar a criança no caminho que deve andar. É como o marido. O camarada foi lá e à noite teve uma festa, a mulher ficou grávida e agora ele trouxe um peso para a vida dele, uma criança. E ele diz, vai lá e cuida você? Não. Ele tem que assumir a responsabilidade de um pai cristão. Ele não pode abandonar isso nas costas de uma pessoa. Você tem que lutar com seus filhos, para que eles não sejam egoístas, para que eles não sejam orgulhosos. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando devagar, mas vocês estão me entendendo. Muito bem. Tome cuidado com essas pessoas que chegam a vocês então e começam a dizer, Deus me disse isso. Ouça. Deus não está dizendo para você cerrar. Ouça tudo e retenha o que é bom. Tá certo? Tá certo assim? Mas não se empolgue com as declarações tão positivistas de pessoas que dizem que você vai ser um sucesso, que você vai pegar uma chave, que não explicam nada. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Mais um item nessa introdução. Que nós aceitemos uma caminhada de novas atitudes e disciplina pessoal. A partir de hoje, nós estaremos iniciando uma jornada, uma caminhada, em que nós temos que aprender que Deus quer de nós mudança. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, Deus exige de nós transformação. Eu tenho dificuldade com esse assunto, você também tem. E Deus está exigindo de mim mudança. Se Deus colocou em mim o desejo de compartilhar com vocês isso, é porque Ele quer que eu estude mais sobre isso e aprenda a ouvi-lo melhor. Então, se Ele compartilha comigo, eu quero ser como uma represa que solta as suas águas para que o rio não seque. E vocês também bebam das mesmas águas que eu estou bebendo. Então eu quero compartilhar isso com você, porque isso é muito importante. Na verdade, que eu aprenda a ouvir a voz de Deus. Como é importante isso? Imagine como isso é importante, aprender a ouvir Deus falando conosco. Mas para isso é necessário que nós estejamos em plena sintonia com Ele. Não é assim que funciona? O que é que está escrito no versículo 8, na parte final do versículo 8 de Lucas 8? Jesus terminou dizendo o quê? Quero ouvir todos vocês falando. Então, vamos lá. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. O que ele está dizendo? Quem quiser ter a disposição para ouvir, me ouvir, pratique isso, demonstre isso, expresse isso. Você entende assim também, não? Sim ou não? Entende ou não? Então ele está dizendo, se você quer ter a disposição para ouvir, para entender a Deus, para entender as coisas do alto, manifeste essa disposição. E o que é que Deus está dizendo para nós nesta noite? A mesma coisa. Se vocês querem me ouvir, eu vou falar com vocês, mas demonstrem a disposição. Eu quero aprender a ouvir. Eu gostaria que você colocasse a sua Bíblia no colo e levantasse as suas mãos em ação de graças e dissesse: Senhor, não precisa repetir o que eu vou dizer, eu vou só dar um modelito. E vocês seguem aí do coração. Senhor, eu quero aprender a ouvir tua voz. E expresse esse desejo diante do Pai, para a glória dele.
Jesus Cristo, Senhor Deus. Amém. Então, como esse assunto é muito delicado, eu não quero correr com ele. Eu quero seguir com constância, com calma, com zelo, porque é preciso que nós entendamos que nós somos como receptores de ondas de rádio ou de televisão. Não é isso? Por isso, isso me leva mais a um item. Nós não vemos Deus, mas Ele está aqui e fala conosco. Então, nós não vemos, mas Deus está aqui e nos fala. Você crê nisso? Deus está usando a minha vida para falar com vocês. Porque foi assim desde o passado. Deus escolheu homens, ungiu esses homens e colocou neles a palavra do Senhor. Não é assim? E eles saíram para ensinar a nação. Não é ser um profeta, é ser um pregador. Algumas pessoas têm uma ideia de profeta como se fosse alguma coisa que ele tivesse que dizer assim: assim diz o Senhor, tem luzes piscando, o diabo caindo, o anjo subindo, Jesus descendo. Não! Se você olhar os profetas do Velho Testamento, todos eles ensinaram a nação a palavra de Deus. Ensinaram a nação como respeitar, como temer a Deus, como honrar a Deus. É isso que eu quero fazer com vocês nesta noite. Para alguns eu até posso entender que é algo chato, mas para outros será muito conveniente. Agora mesmo nesse prédio, imagine as ondas de rádio que estão passando por aqui. Hã? O seu celular está ligado? Eu espero que, se estiver, esteja no modo vibrar. Então, por respeito, porque tem gente que entra aqui, está no meio da reunião, Deus falando, toca o celular, a Mina ligou. Deixa eu levantar, a Mina. Oi, meu bem, tudo bem? Você acha isso correto? A menos que alguém ligue, morreu seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, agora há pouco. Então, veja bem. Deus o livre, não? Então, veja só, aí é diferente, não é? Mas esse prédio está cheio de ondas de rádio, como também está cheio de ondas de televisão, passando por aqui. E o incrível é que essas ondas todas atravessam os nossos corpos, sabiam? Hã? Claro, eu estou usando esse microfone, ele é sem fio, ele funciona por meio do quê? Por meio de ondas. Ele está atravessando a sua cara, assim, dona, atravessando assim, a cara das velhas aqui, certo? Atravessando das pelancas aí, fazendo, eu estou vendo, está fazendo assim, Então, eu não posso falar muito não, né? Então, veja só, mas sou eu que estou falando, acabou. Então, veja só. Então, as ondas estão passam no meio de vocês. Mas vocês a veem? Sentem? Não. Mas vocês dirão que ela não está aqui? Elas não estão aqui? Vocês dirão que elas estão. Se você ligar o seu celular agora, abrir um site, ele vai abrir ou não vai? Não vai? Claro que vai. Alguns telefones que têm televisão, se você abrir, ele vai abrir a televisão, vai ou não vai? Por quê? Porque ele está em sintonia com algumas dessas ondas. Da mesma forma, Deus está aqui. Nós não o vemos, mas Ele está aqui. Eu não posso dizer a vocês que Deus não está aqui. Ele está. Eu percebo. Enquanto eu falo com vocês, eu percebo dentro de mim
A sua voz. Algumas pessoas estão percebendo que Deus está falando com elas, porque estão em sintonia, porque eles ligaram seus receptores e colocaram em sintonia. E isso traz uma vibração, traz uma alegria muito grande. Elas ficam impactadas, elas arregalam os olhos. Outros estão com baixa sintonia, estão com ondas curtas. Ouve a rádio. Outros não estão ligados. Ondas curtas, né? Então, outros são ondas curtas, outros em ondas médias, outros em FM, frequência modulada, outros nem ligados estão. Não estão nem aí. É lógico que Deus não pode falar com essas pessoas. Eles nunca estão dispostos a mudar. Eles não querem ter novas atitudes e aceitarem uma disciplina pessoal. Quando eu estou estudando a Bíblia, eu gosto de estudá-la sozinho. A única pessoa que fica do meu lado, no meu maior tempo de estudo bíblico, é o meu cachorro. Ninguém mais. Porque eu preciso me concentrar ali. Não é só naquilo que está escrito lá, mas em tudo que envolve aquele momento. Eu peço a Deus, Deus me ensine a fazer as perguntas corretas ao texto. Me ensine a ler livros que vão me ensinar. Me ensine a ler homens tementes a Deus, que não vão me ensinar bobagens, balelas, mas que vão me ensinar a respeitá-lo. Então, em nossa parábola, nós encontramos 4 classes de atitudes mentais ao recebermos a mensagem de Deus. Vamos ler então o nosso texto, que por acaso eu transcrevi aqui. A partir do verso 4 até o 15. Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver quem? O que eles estavam procurando em Jesus? Milagres. Eles queriam soluções de problemas. É isso que eles queriam ver. Porque não existe só o texto de Lucas 8. Existe Marcos, existe Mateus. E você descobre que as pessoas não mudam. Alguém diz assim, o evangelho hoje, as pessoas hoje... Não, as pessoas hoje são iguais às de antigamente. Elas querem soluções fáceis. Mas quando Jesus percebe que essas pessoas estão lá por um motivo que não é o momento exato para aquilo, isto é, Deus não quer realizar milagres naquele momento. Aquele momento é um outro momento. Então, quando todos estavam reunidos, o que ele fez? Ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras. Essa segunda classe agora. Havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia o quê? Umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Outra semente, é isso? Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo, quem quiser ouvir, que ouça. Olha, vocês vieram aqui para receber milagre. Vocês vieram aqui para receber soluções.
Porém, a minha proposta hoje é essa. Quem é que tem disposição para ouvir? Não é um grande milagre? Ouvir o Evangelho é um milagre extraordinário. Uma pessoa que ouve o Evangelho, ele está recebendo um grande milagre. Porque a fé está entrando e crescendo dentro dele. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E então Jesus explica agora os 4 tipos de solo. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é o quê? A mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. Isto é, não sejam retiradas das suas mãos. Mas o diabo não pode fazer isso sozinho. É um grande erro você pensar que você pode olhar para essa parte das Escrituras e formular uma doutrina. Porque em outras partes das Escrituras, a Bíblia ensina que o diabo não pode fazer isso sozinho. Ele precisa ter a tua permissão. Você tem que dar a liberdade a ele. Se não, chega uma moça igual chegou uma vez para mim grávida e disse: olha, pastor, eu estou grávida. Eu falei: puxa vida, você é tão novinha. E agora? Ah, eu não sei, mas eu sei que foi o diabo. Foi o diabo que me tentou, foi o diabo que levou eu e meu namorado a fazermos o que fizemos. E agora? Então eu perguntei: e o bebê que vai nascer no seu ventre é filho do diabo? Se é tudo o diabo, essa criança tem que ser filho do diabo. Não é nada disso. Menina, você esquentou o facho. Para mais da conta, vamos falar a verdade. E então, o rapaz ficou num ziriguidum danado lá. Aí vocês não aguentaram e partiram para a ignorância. E o menininho ou a menininha virá, que não tem culpa de nada. Agora você terá que ser tratada. Então, para com essa história que foi o diabo. Foi você que quis. Você não aguentou. Você só pensou naquilo. Então, as velhas riram agora, hein? Vai cair a dentadura aí, hein? Então, vamos lá. Agora, eu não sei por que eu faço essas coisas, mas tudo bem. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E as pessoas que ouvem a mensagem, as sementes que caíram no meio dos espinhos, são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. Coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Vocês querem que Deus faça alguma coisa para vocês? Tudo bem, vocês vieram atrás de mim por milagres. Vocês querem que Deus solucione os seus problemas? Muito bem. Mas eu pergunto, quando é que vocês vão começar a andar com Ele? E ninguém consegue andar com Ele sem ouvi-lo. Você consegue andar com alguém sem ouvir uma palavra dessa pessoa? Só o seu marido.
Você anda no carro, você vê um casal, os dois olhando para frente, ou a mulher aqui e o homem guiando aqui, se diz, são casados. Mas você olha um casal, são namorados. Se você vê um casal, são noivos. Estou começando a discutir, estou entrando no casamento. Então, eles vão... Você olha, a comunicação é uma coisa importantíssima. Imagine se você tem problemas de comunicação com pessoas, não terá com Deus? Sim ou não? Ao longo do tempo, Deus teve muitos problemas em se comunicar com pessoas. As pessoas não o ouviram. Você se lembra quando Deus tirou o povo do Egito e os conduziu ao deserto? O que eles fizeram lá, quando Moisés estava no monte? Eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Mas o que Moisés havia dito? Esperem aqui, que eu vou trazer a vocês a direção divina. Vamos resumir a história assim, ou sintetizá-la. Eles ouviram? Não. Mas eles ouviram, mas não com a disposição de ouvir. O que eles queriam? A palavra de Deus ou chegar na terra prometida? Eles queriam as promessas, mas não queriam aprender a serem fiéis. Não queriam ter coração bom. É o que acontece com muitas pessoas que dizem, não, eu acredito em Deus. Você não está dizendo nada para mim. Pessoas que dizem assim, não, eu não preciso estar na igreja, eu acredito em Deus. Como não, se Jesus mandou você estar? Como é que você pode dizer que não precisa estar, se o próprio Jesus diz que você tem que estar? E não é só estar, você tem que pertencer. Então alguma coisa está errada. Você tem que ter novas atitudes, disciplina. Senão, como Deus vai falar com você? Como Ele vai poder dirigir sua vida? Muito bem. Nós tratamos então desses assuntos iniciais. Agora, nós vimos que o semeador é o quê? É Deus. A semente é o quê? A palavra de Deus. O solo é a minha mente. Se Deus fala conosco de modo inteligível, para que nós reconheçamos, onde nós processamos toda essa lógica, esse raciocínio? Na mente. Tem alguns cristãos que dizem assim, não, Deus só fala no meu espírito. No seu espírito Ele habita. Ele fala a partir do seu espírito à sua alma. Para que a sua alma submeta o seu corpo àquilo que Ele está falando. É assim que funciona. Dá para entender ou não? É assim. Por isso você permite que Deus habite no seu espírito, porque é a mesma natureza dele. Para que Ele possa falar à sua alma, que não é a mesma natureza dele, que é a sua psique, psicológica, onde estão sua mente, emoções, vontade, para que o seu corpo responda de acordo com a vontade de Deus, porque o corpo não pensa. O corpo é programado para envelhecer, para reproduzir, mas você nunca viu uma mão saindo falando, não, chega, hoje eu estou cansado. Ou quando a senhora estava cozinhando, respingou um óleo na mão e a mão olhou para você, desgramado, ainda te mato. Nunca você vai ouvir isso. Nem o seu espírito. O espírito é um receptáculo da presença de Deus. Quando o Espírito Santo habita no seu espírito, então existe um tipo de oração espiritual que ele induz a alma a fazer. Porque a alma tem que aceitar também as palavras que o Espírito oferece.
O centro de tudo é a alma. Esse é o problema. E aí está o nosso problema. Mas enfim, imagine, nós precisamos ouvir Deus para Ele nos poder dirigir. Você agora pode estar enfrentando um problema com seu filho, e você diz: o que eu faço? Será que eu procuro um psicólogo? Ah, mas lá na igreja diz que é proibido. Não é proibido. Às vezes Deus permite que você tenha que procurar. Ele incentiva. Por quê? Porque Ele está começando um processo, onde você vai demonstrar sua fé. O próprio psicólogo pode perceber em você uma atitude, pessoas no consultório, no caminho, você vai conhecer pessoas. Você não tem que ter medo de nada. Você tem que ter medo daquilo que contraria as verdades, os princípios morais de Deus. Aquilo que não contraria verdades e princípios morais, você não tem que temer, mas você tem que orar. Você tem que colocar Deus no seu caminho. Cada decisão você tem que pedir a Deus. Por exemplo, você quer ser um político? Por que não? Político é tudo ladrão. Nós estamos vendo que, infelizmente, muitos deles entraram por um caminho estranho, mas nem todos são. Nós temos pessoas que não são ladras, estão dentro de um sistema que se corrompeu, mas eles estão lutando, concordam comigo? Ah, então você diz assim: ai, mãe, pai, Deus está me chamando para ser um pastor. Meu filho, larga a mão disso, você não vê o que estão falando aí? Tudo pastor é ladrão. Vai ser médico, meu filho, vai ser médico. Pai, só quer que eu trabalhe 24 horas por dia, então? E com o pastor você vai fazer o quê? Não é a mesma coisa? Vai ser médico, filho, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ganhar dinheiro. E pastor não ganha dinheiro? Os ladrões ganham. A gente tenta mostrar que tudo não presta, mas não é verdade. Eu nunca roubei nada, eu nunca pedi nada. Deus sempre me deu o que Ele achou que eu merecia ter. Deus me tirou muitas coisas, Deus me devolveu muitas coisas, Deus continua tirando, Deus continua dando. O meu problema não é o que Deus dá, o que Deus tira. Eu não estou interessado no dinheiro de vocês. Eu estou interessado em manter essa obra. Isso aqui é muito caro. Nós temos que manter isso, por isso que eu os incentivo a vocês observarem o que a Bíblia fala sobre finanças. Nós ensinamos vocês como vocês devem organizar suas finanças, por causa de suas famílias. Imagine você saindo, gastando impulsivamente. Como é que fica seus filhos? Como é que fica a sua esposa? E você? Chegando em casa, no fim do mês, não tem nada. Ora, não é isso? Vocês estão entendendo ou não? Entendeu ou não? Como fala o Wagner aqui, entendeu ou não? Então, meu irmão, Deus quer dirigir a sua vida, Ele quer dizer para você que você tem que ser alguma coisa. E dentro dessa alguma coisa, Ele quer orientar você. Mas você também é mãe, você é pai, você é filho. Como é que você vai agir com seu pai, que é aquele cara bruto? Você fala: pai, tem uma coisa para dizer para o senhor. Agora! É como se fosse o leão da Metro. Aí você volta outra hora: pai, dá agora. Eu já não disse que agora não. Aí você vai falar com a sua mãe. A sua mãe, em vez de acertar as coisas, fala assim: eu já não te falei que o seu pai é isso mesmo? Seu pai não vale nada, o seu pai... Não é uma coisa boa. Como é que você vai definir todas as situações? Você tem que ter cuidado. Ou não é isso? Correto ou não? Então, Deus precisa nos dirigir dentro dos seus princípios. Imagine. Então, vamos lá. Qual é a primeira atitude que nós devemos ter em nossas vidas? Primeiro, que é só sobre essa que eu vou tratar esta noite. Tudo foi uma introdução.
Cultive o quê? Uma mente aberta. Se Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, significa que eu tenho que desejar, eu tenho que ansiar, eu tenho que demonstrar o quê? Disposição para ouvir. Eu tenho que procurar ser o quê? Receptivo. Entrar em sintonia com as ondas do Espírito Santo. Assim, quando você chega em casa e pega o seu controle remoto, o que você faz? Clique. Você faz com aquele receptor, entra em contato com as ondas de TV, que chegam pelo cabo, que chegam pela antena. Você atende o seu celular por quê? Ele está conectado. Não é isso? Quando você liga para alguém, para o seu marido, e ele não atende. Se liga de novo, ele não atende. Se liga a terceira vez, ele não atende. Na quarta vez, ele atende. Qual é a pergunta que você diz? Não. Com quem você estava? Ele disse, não estava com quem? Eu estava onde? Área de sombra. Aham. Esse aham já soa na mente dele como uma... Ele diz, aham, o quê? O que é? Não é assim que funciona. Não deveria. Mas é assim que acontece. Falta de confiança. Nós nunca estivemos tão ligados, tão conectados, mas nunca estivemos tão distanciados. Outro dia eu passei em Valinhos, na cidade que eu moro. Tem os vendedores de loja, quando chega a hora do almoço, eles costumam almoçar e sentam assim, em frente a alguns bancos que tem lá. Eles não conversam. Cada um estava com o seu celular assim, digitando. O do lado digitando. Todos com aquele negócio pretinho na mão, digitando. E rindo sozinho. Na verdade, você vê, todos lado a lado, e ao mesmo tempo, distanciados. Você sai com a sua namorada num restaurante, uma pizzaria. Chega lá, o garçom chega, qual é? Só um instante, por favor, eu estou no meio do WhatsApp aqui, do Zap Zap aqui. Pronto, qual é o sabor que eu tenho? Ah, me dá de mussarela mesmo. Aí ela volta no celular, e ele volta no celular dele. Aí termina uma coisa, termina outra, e ela fica aqui no celular dela e olhando o que ele está digitando lá. E ele aqui olhando o que ela está digitando lá. E nós chamamos isso hoje de relacionamento. Estamos juntos, mas distantes. Algumas pessoas vão ao cinema, e eu não sei como é que eles conseguem assistir um filme legendado com o celular no vibra, mandando mensagens. Na saída, gostou do filme? Maravilhoso. Nós estamos juntos, mas muito distanciados. Nós temos uma Bíblia. Quantas vezes na semana você lê sua Bíblia? Não precisa me responder, por favor. Quem lê pelo menos 4 vezes por semana a Bíblia? Levante a mão. Se você mentir, você está diante de Deus e não seja homem para fazer isso, hein? Quantos leem mais de 4 vezes a Bíblia durante a semana? Muito bem. Eu não vou pegar no pé, não. Mas, olha, vão se danar, tá bom? Vocês que não lêem? Vocês precisam ler mais. Esse é um instrumento que os faz conectar com Deus. Não basta você ler livros. Não basta você ler artigos.
Não basta ficar fuçando na internet. Você tem que aprender a ler a Bíblia e aprender como ler. Algumas pessoas olham e dizem assim, esse assunto que ele está falando, isso não traz esperança nenhuma. Não traz? Isso aqui, se você aprender, vai te libertar de gente mentirosa. Vai te libertar de gente mística, de fanatismo. Porque eu não estou apenas ensinando a você sobre a disposição que você tem que ouvir a Deus. Eu estou falando que você tem que ter novas atitudes e nova disciplina com a sua vida. Muito bem. Em segundo lugar, eu quero dizer para vocês que eu não estou falando aqui de ouvir Deus de forma audível. Walter. Como o Josué da novela. O cara medroso. Aí está lá no deserto. Josué. Não te mandei eu. Mandou. Então vai. Vou. Seja forte. Sou. Corajoso. Serei. E estarei contigo por onde quer que andares. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Não é assim. Deus fala geralmente por meio de impressões. Não é voz audível. Deus nos fala na maior parte do tempo por meio de impressões. Você está andando e de repente você sente algo. Puxa, eu não devo entrar nessa rua. Eu me lembro uma vez que eu estava no centro da cidade. E eu estava entrando ali, acho que era 24 de maio, onde tinha os bancos, era 24 de maio? Tinha banco? Ou 7 de abril, né? Mais em cima ali. Né? E eu senti uma impressão ruim dentro de mim. O que é isso? E alguma coisa me dizia, não entra aí, segue o caminho. E eu dei 2 passos para dentro da 7 de abril e aquela coisa de mim, volta. E eu voltei. De repente, eu comecei a escutar, tá, pá, 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 maior tiroteio. Se eu tivesse caminhado e não tivesse prestado atenção na impressão que eu tive, eu estaria no meio daquele tiroteio. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse, ai, Walter, eu estou numa situação difícil, eu preciso de ajuda, estou perdendo minha casa, bebê. E dentro de mim uma impressão, é mentira. Essa pessoa não sabe lidar com o dinheiro e eu vou castigar essa pessoa. Eu vou disciplinar essa pessoa, não quero que ninguém ajude essa pessoa. E eu pensei, mas não é falta de amor, o que vão dizer de mim? Nós tínhamos uma igreja muito forte, que tinha condições de ajudar, nós ajudávamos. E então, de repente, eu fiquei muito receoso. E deixei de ouvir. Porque aquilo que Deus estava pedindo para mim, era algo que contrariava o meu maior desejo, que é ajudar pessoas. Mas todas as pessoas que chegam a gente, nem sempre vêm com bons propósitos. Não é assim? De repente, eu ajudei. Essa pessoa me deu o maior golpe. Levou um dinheiro e me deixou numa situação muito difícil. Noutras vezes, Deus diz, ajuda. E eu não ajudei. Algumas vezes tinha a impressão, vá e faz. Eu não fiz. Outras vezes, não faça. Outras vezes, silêncio, calma, paciência. E em vez de eu agir com essas características, eu agi de outra maneira e me dei mal. Então você julga esse assunto de pouca importância? A menos que você queira ser prisioneiro sempre de alguém. É muito comum dentro da casa de Deus, cristãos serem prisioneiros de pastores, de líderes, outros dentro da igreja. Porque eles não sabem andar sozinhos. E não sabendo andar sozinhos, eles sempre precisam ser dependentes emocionais de alguém.
É aquele medo. Alguém orou por você, deu certo, agora você sempre vai pedir oração para aquela pessoa. Nós temos esse péssimo hábito de mistificar nossas ações. Qual é a diferença da minha oração e do pessoal do louvor que orou por aquela senhora? Nenhum. Quem é que está agindo? Não é Jesus Cristo? Não é Ele que pode curar? Ele curou aquela pessoa, mas não curou uma outra. Por acaso quem orou com menos intensidade? Claro que não. Eu queria que fosse curado, mas não foi. Então nós precisamos entender o que Deus quer daquela vida. Nós precisamos parar com essas coisas. Nós precisamos deixar de ser crianças e sermos mais maduros, para a glória de Deus. Pare de ficar dizendo, não, porque Deus quer, Deus quer. E você lá sabe o que Deus quer. Deus quer que você pare de ser fofoqueiro. Deus quer que você pare de ser uma pessoa resmungona. Que você seja uma pessoa tímida. Que você seja uma pessoa medrosa. Que você, mulher, pare de ser mandona dentro de casa. Que você, homem, pare de tentar lhe dar uma de machão. Se você casa com uma mulher, você diz assim, bom, eu estou entrando nesse casamento, tenho 3 filhos, você tem mais 5, eu não falo com seus filhos, você não fala com o meu. Que negócio é esse? Se você casa com uma pessoa, quer dizer que a sua educação para um lado é uma, para o outro lado é outra. Vira um circo, sem responsabilidade. Não pode ser assim. Deus precisa estar dentro disso tudo, para trazer equilíbrio, para trazer a sua vontade. As palavras que eu estou falando agora são fortes, mas são necessárias. O grande erro de muitas pessoas é terem uma mente fechada para esse assunto. Por isso, o primeiro tipo de solo, ou classe mental, é do tipo duro, fechado e estreito. Já vamos terminar, irmãos, tá? Me desculpe se eu me alonguei aí um pouquinho mais, estou falando há 1 hora. Vamos olhar então o versículo 5 e o versículo 12. Leiam comigo em voz alta. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando, vocês não estão lendo em voz alta que eu pedi, não é? Vocês estão me ouvindo, mas não estão demonstrando disposição, está vendo? Depois vocês não querem que eu me irrite. Ó, gente, então vamos lá. Não mandei começar. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Então, onde caíram essas sementes? Na beira do caminho. Não caíram então onde deveriam cair. E o que aconteceu? Os pássaros vieram, comeram, e também pessoas passam lá, pisaram. Não é isso? Vocês já foram numa fazenda? Não tem conhece, sabe o que é picada? Hã? Quem não sabe o que é picada? Nunca tomaram injeção? Picada. Picada é um trio. Na verdade, no português correto, é um trilho. É um caminho rústico que a gente faz, e onde as pessoas passam. E elas ficam lá por anos, porque nada cresce ali. Porque cada um vai passando lá e o chão vai endurecendo. E os trilhos, eles são estreitos, duros. Já passaram numa lavoura?
Será que você anda em cima dos pés de figo, dos pés de uva, dos pés de tomate? Você tem que andar do lado. Aonde? Onde? Na picada. Esse trilho é da picada. Então, você anda no lugar onde nada cresce. E as sementes caíram ali. No versículo 12, 1, 2, 3, já. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvos. O que acontece então? Nós temos a presença de alguém. Nós temos a presença então de pessoas que andam e de passarinhos que comem a semente. E na explicação nós temos a presença do quê? Do diabo. Então nós precisamos entender tudo isso. Como é que ele retira essa semente? Como é que ele retira a mensagem de Deus no nosso coração? Esse tipo de solo representa naturalmente o coração endurecido, e muitas vezes o nosso coração se encontra nesse estado. Deus fala conosco e nós não damos atenção. Infelizmente está ocorrendo aqui também isso. Deus fala com você, mas você está jogando de lado. Como é que o diabo faz para arrancar de dentro de nós a mensagem de Deus? O coração endurecido se deve a 3 causas, pelo menos. O orgulho é a primeira delas. O orgulho fecha a nossa mente. Você pode reparar que em toda a Bíblia, Deus sempre estará lá lutando contra o seu orgulho. Você aprende alguma coisa, eu já vi pessoas que leram certos livros, como daquele David Young Show. Conhece? Quarta Dimensão, já leram? Aquela porcaria. Então, se vocês leram com o Espírito de Deus, vocês reparam que foi uma verdadeira porcaria, foi uma péssima leitura, uma péssima escolha de uma pessoa maluca, com uma igreja de 1 milhão de membros. Onde ele escreve o seguinte: se você é um rapaz solteiro, você pode escolher a sua moça. Como você quer? Loira? Visualize-a loira. Olhos azuis ou verdes? Verdes. Visualize seus olhos verdes. A pele como leite ou bronzeada no sol? Bronzeada no sol. Visualize-a. Você quer uma loira skin? O verão. Então, você... Oh, Jesus, me perdoe. Você quer uma fininha ou uma rechuchudinha? Visualize. E então, agora, determine no seu coração. Você criou a forma. Agora Deus vai encher essa forma. É isso que a Bíblia ensina? Em sã consciência, é isso? Não. Isso contraria as verdades de Deus. É como alguns pastores dizem assim: nós temos que ajudar todo mundo. Sair pela rua ajudando todo mundo. Esse é o papel da igreja. Não. Deus diz que nós temos que ter misericórdia. E ninguém consegue exercer misericórdia sem um grau ou senso de justiça. É por isso que na nossa igreja nós temos assistência social. Eles têm que analisar, eles têm que ir à casa dessa pessoa, eles têm que fazer perguntas. Porque nós não queremos pegar as ofertas que vocês dão e ficar jogando nas mãos de pessoas que desgraçaram suas próprias vidas porque são orgulhosos. Não ouvem ninguém,
não querem aprender nada, querem receber as coisas daqui e não estão aqui. Inclusive, algumas pessoas que nunca comparecem aqui e que recebem ajuda da nossa parte, digo de púlpito, elas não podem mais receber. Porque elas têm que aprender que tem que existir um compromisso. É a minha palavra. Porque esta é a vontade de Deus. Isto não impede que nós deixemos de ajudar alguém que precisa em algum momento, porque Deus nos pede, eu já disse isso antes. Mas a pessoa orgulhosa sempre sabe o que fazer por si mesma. Não precisa de ninguém, eu vou e faço, aconteço. Ela calcula e segue os seus pensamentos, ou não é assim? Suas impressões pessoais. Mas só que ela comete um erro. Ela não ora. E então, essa falta de oração, esse orgulho, fecha a sua mente. A outra coisa que o diabo usa para arrancar a mensagem do seu coração e do meu, é o medo ou timidez. O que eu quero dizer com isso? Deus quer falar conosco, mas você tem medo de ouvir sua voz, porque Ele pode pedir algo que você não quer. Deus está dizendo, olha, eu quero que você encerre o seu relacionamento com esse moço. Mas você diz, não, mas eu amo. Então, Deus sai de perto. E você desgraça a sua vida. Eu estou cansado de ver gente que chega para mim depois de um tempo e diz assim, eu comecei, agora eu não aguento mais, o que eu faço, meu Deus. Agora você quer o quê? Não, eu quero sumir, eu quero separar. A primeira coisa não é separar. A primeira coisa agora é aguentar. A primeira coisa agora é morrer para si mesmo. A primeira coisa agora é evangelizar. A primeira coisa agora é testemunhar. É ser uma mulher de Deus. Mas quem aguenta esse sacrifício? Jesus aguentou um sacrifício para dar você força para suportar. Aquele que Deus une, o homem não deve separar. A única pessoa que tem o poder para isso é Deus. E você vê logo, em vidas separadas, aqueles que se separam pela carne. Eles se afastam das coisas de Deus. Sai para a gandaia. Mudam seu estilo de vida. Perde a sua noção. Cai na imoralidade. E outros que eu já vi, que se separaram pela vontade de Deus, se firmaram na fé e estão crescendo. E você vai dizer, poxa, isso aí foi o diabo. Ora, faça meu favor. Volto a dizer, não podemos ser crianças. Nós temos que ser maduros. Então tome muito cuidado. Deus está me pedindo algo muito impopular, algo que vai me deixar fanático. E a pessoa tímida, com medo, fecha sua mente. Repare, Deus chama o orgulho de imoralidade. Deus chama a timidez de imoralidade. São duas pessoas que não querem ouvir Deus, porque têm medo. Os orgulhosos serão abatidos. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. E aí? Terceiro e último, a amargura. Esse é terrível, mas não é pior que os outros. Mas isso existe. Quando fomos machucados, passamos a nos concentrar demasiadamente em nossas memórias. O que nós fazemos? Causamos danos a nós mesmos. Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Tu não és um Deus poderoso e amoroso. Então, por que eu estou passando por essa situação, dessa machucadura, dessa dor, desse ferimento? Não aguento mais. Quando vivemos para nos aborrecer, nós vamos nos cobrir com dores. Se você não aprender a falar a palavra de Deus, você só vai aprender a falar mazelas. Se você só sabe reclamar da sua mulher, com todo rapaz que você conversar, você só vai falar mal dela. Se você só sabe falar mal do seu marido,
Em todo lugar que você estiver, você só vai falar mal dele. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser traído por alguém. E você está desgraçando o seu casamento. Você está tirando-o da graça. Você o está colocando debaixo de um peso enorme, de uma prensa, de uma pressão, que lá na frente você não vai suportar. Nem tudo o que acontece nesse mundo é a vontade de Deus. São nossas escolhas. Nós escolhemos. Nós decidimos o que fazer. Você toma uma atitude. E então você segue um caminho. E aí você diz, não, foi Deus. Deus permitiu. Deus permitiu porque você quis. Mas não era a vontade dele. Você escolheu uma trajetória. Mas não diga que ele estava lá e não está aqui agora. Ele continua gritando, berrando. Para que você saia, você já andou nesse caminho como eu entrei na 7 de abril. E aquela impressão volta, e eu voltei. E salvei a minha vida, enquanto outras pessoas foram baleadas e ficaram machucadas lá. Meu querido irmão, pessoas amarguradas fazem com que as dores na sua vida se prolonguem. Por quê? Porque elas levantam paredes. Elas vivem levantando paredes, muralhas. Elas não querem que ninguém se acerquem delas. E elas machucam pessoas. Elas não querem ser curadas. E elas machucam pessoas. E como elas podem ser libertadas? Pela oração? De forma alguma. Ah, vamos orar. Tem um demônio de amargura. Pode ser que ela fez tudo. Jesus falou do diabo. O diabo entra nessa conversa, e ela se manifesta e cai, mas quer dizer que ela levanta agora, já não é mais amargurada? Ela que não se encha com a palavra de Deus, ela que não se encha com o Espírito Santo, como Jesus disse, e o estado dela, pela segunda vez, será 7 vezes pior que o primeiro. Andar com Deus, meu irmão, não é frequentar uma corrente de oração. Me desculpe, isso veio da macumba. E você está trazendo isso para dentro da igreja, você está praticando macumba dentro da igreja, você acha que Deus quer isso? Que é isso, gente? Você vem com essas histórias para cima de mim? De novena, de corrente, de campanhas de libertação? Isso é conversa para boi dormir. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As suas dores do passado podem ser muito grandes, mas permita-me dizer 2 coisas a você. Primeiro, Deus sofre com você, porque Ele não quer ver você andando nesse caminho de amargura. Ele quer você perto dele. Em segundo lugar, você está fugindo de Deus. Então, não fuja dele. Corra na direção dele. Corra na direção dele. A amargura vai levar você ao alcoolismo. Vai levar você às drogas. Vai levar você à solidão, à insegurança, a doenças psicossomáticas. E depois clínicas não curáveis. Meu querido, tome cuidado. Saiba de uma coisa, que uma vida amargurada é uma vida infrutífera, endurecida, porque ela tem uma mente estreita. Tanto o orgulhoso, como o tímido, como o amargurado, ele é duro, ele é estreito, ele é uma picada, ele é uma trilha. Jesus disse, eu não sou uma picada, eu não sou uma trilha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uma vida amargurada é uma vida totalmente perdida. Não é à toa que Deus, repito, considera o orgulho, a timidez, o medo e a amargura como pecados imorais, que quem pratica essas coisas
não consegue herdar o reino dos céus. Está na hora de você dizer não a essas coisas. Mas não pense que dizendo não, tudo sai. Não é assim não. Tudo está lá. Você tem um subconsciente. E isso foi colocado por Deus. Isso sempre voltará. Você sempre vai se lembrar do que não quer se lembrar. Você vai se chatear com aquilo que você pensou que um dia havia acabado. Mas você terá que lutar. Não peça para ninguém lutar sua luta. É impossível alguém lutar por você. Você tem que aprender a lutar. Não vem falar, oh, Walter, ora por mim. Tá, eu vou orar. Vamos dar as mãos. Vou tentar carregar um pouco das suas cargas. Mas se você não fizer a sua parte, você não sai dessa. Por isso eu termino nesta noite pedindo que vocês abram o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 21. Portanto, deixem todo o costume imoral. Deixe o orgulho de lado, o medo, a timidez, a amargura e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. O que salva não é a oração. Porque aquele que não tem a palavra de Deus na sua vida não sabe nem como orar. Ora errado. Só pede. Determina. Ele parece poderoso, né? Eu vejo certos cristãos pentecostais como eu, que vêm de igrejas que a pessoa determina. Ele diz assim, não, eu gosto de igreja onde determina. Você gosta porque você não sabe nem determinar o que você quer na vida. Você quer que alguém determine por você. Você se sente seguro por alguém que lhe diga alguma coisa que você não entende, porque você não está disposto a estudar. Você é um péssimo exemplo. Você sabe que a ignorância também conduzirá pessoas ao inferno? Você sabia que a ignorância bíblica é um pecado moral? Deus considera a imoralidade pessoas que não meditam na palavra de Deus para aprender. Por isso que esta igreja, que eu zelo muito, por amor a Jesus Cristo, meu Senhor, que me escolheu e me chamou, e me colocou como o porta-voz, seu porta-voz a vocês. Vou fazer todo o possível para que seja uma igreja que ame a palavra de Deus. O diabo vem e lança uma mensagem, mas se você tem a mensagem de Deus, você sempre estará salvo dele. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração, és a minha